Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem? Eu espero que sim. Amados irmãos, estamos em uma jornada de estudo da Palavra de Deus da nossa Escola Bíblica Dominical. Os irmãos bem sabem que nós estudamos a revista da editora Betel e deste primeiro trimestre de 2024, o título trabalhado é A Família, um Projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia. Essa revista foi retirada desse livro, esse aqui, do pastor Valdir Alves de Oliveira, Famílias Saudáveis e Sólidas e Saudáveis. Pastor Valdir é um servo de Deus que serve a Deus na sede nacional da Igreja Assembleia de Deus Madureira, em Brasília, na conhecida Baleia. E ele retirou 13 lições preciosíssimas para a nossa vida, muito atuais, temas muito interessantes de serem abordados. E desta feita estamos na lição de número 6. A lição de número 6 trata dos desafios de ser família nos dias atuais. Porém, eu quero antes agradecer a Deus pela cobertura espiritual dos meus pastores, pastor Hermes Vieira Neto, a quem eu sou xará, e a pastora Ezi Batista, sua esposa e minha pastora. Eu sirvo a Deus aqui na Assembleia de Deus Shalom, em Palmas, na 804 Sul. Amém? Então, feitos os agradecimentos, vamos direto ao ponto, né? Vamos direto ao ponto. Objetivos da lição. Você sabe que os objetivos da lição são inegociáveis, né? Não tem como nós ministrarmos uma lição sem saber qual direção ela vai tomar. Então vamos lá. Primeiro objetivo, mostrar o desafio da família na sociedade. Segundo objetivo, diagnosticar os problemas que afetam o próprio lar. Terceiro objetivo, explicar como lidar com os desafios, como lidar com os problemas familiares. É isso aí, tá ok? Então vamos lá, texto áureo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade aplicada à família cristã, aquela que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador e procura viver de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Os desafios da família na sociedade. Não é fácil ser família na atualidade. As rápidas mudanças sociais, costumes e hábitos, novas leis aprovadas contra a família tradicional e outras leis em andamento, o desenvolvimento das comunicações e o avanço tecnológico nos traz uma sensação de progresso. Contudo, porém, entretanto, mas, por outro lado, um lixo venenoso que aos poucos vai adentrando os lares, destruindo toda uma formação ético-moral em que se fundamentam em valores cristãos. Ou seja, se disfarçam, né? Se disfarçam de valores cristãos, mas vão entrando dentro dos lares e depois dentro das igrejas. Há muitas coisas nas igrejas que outrora eram pecado e hoje já não é mais. Mas, queridos irmãos, toda essa transformação tecnológica, toda essa transformação cultural, toda essa transformação moral e ética são apenas uma fumaça do que ainda está por vir por aí. É apenas um princípio do que está por vir por aí. Chegaremos a um tempo que vai ser insuportável viver e ficar neste mundo. Vai chegar um tempo que vai ser insuportável para quem tem ética e moral, decência e bom costume, independente de ser cristão ou não. Porém, para os cristãos, toda essa transformação cultural que está havendo no mundo e especificamente no Brasil tem a tendência de cegá-los e transformá-los em cegos espirituais a ponto de não encontrar
o caminho da verdade. E sair, para aqueles que estão, sair do caminho da verdade. Porém, isso ainda é só uma fumaça que veio para cobrir o que está por vir por aí. Mas logo, logo se revelará todo esse mal. Hábitos novos, costumes novos, tecnologia nova, transformações novas. Tudo isso traz um lixo venenoso para dentro dos lares. Você está assistindo tradicionalmente na maior emissora de televisão do país, aquele programa BBB. Você pode observar o que é de fato aquilo. Aquilo é a exposição do ser humano, de como o ser humano pode ser ganancioso, sujo, trapaceador, ao ponto de fazer qualquer coisa para se dar bem, ou topa tudo por dinheiro, tá? Então vamos lá. Andando mais um pouco aqui, a mudança cultural pós-modernidade, é o 1.1. É uma revista muito boa. Diz o seguinte: a alteração cultural tão rápida nos padrões da sociedade tem preocupado os pais de famílias cristãs. Será que realmente os pais estão preocupados com essa transformação cultural que está havendo? Será que realmente os pais estão acompanhando seus filhos? Veja só, pois a cultura não é algo estático ou imutável, mas sim algo dinâmico que se modifica de maneira constante no meio em que vivemos, de acordo com as relações sociais. Sim, eu concordo com isso plenamente. A cultura não é estática, porém, os valores cristãos são inegociáveis. E valores como ética e moral, não precisa ser um cristão para dizer eu não negocio a ética e o bom costume. Não, basta ser uma pessoa decente, uma pessoa que cumpre com seus compromissos, uma pessoa que tem palavra, uma pessoa que detesta as sutilezas desse mundo. Não precisa ser necessariamente um cristão. Porém, para os cristãos, para nós cristãos, nós devemos entender que a cultura não é estática, mas que dentro da cultura eu não posso negociar os meus valores cristãos em detrimento de um novo padrão de modernidade, para que eu seja aceito em uma nova sociedade. Os valores cristãos são inegociáveis. Amém? Então veja só. Já estamos vivendo a hipermodernidade, onde as características marcantes são a ausência de valores, regras, imprecisas, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário ou virtual, o relativismo exacerbado e espontaneidade e liberdade de expressão. Ou seja, por falar em liberdade de expressão, nós temos liberdade de expressão? Podemos falar tudo o que pensamos? Ou será que quando falamos tudo o que pensamos, não ofendemos outra pessoa? O que será que é de fato liberdade de expressão? Muitas pessoas confundem liberdade com libertinagem. E dentro de um sistema de pluralidade e de mistura do real com o imaginário. Veja que a maior faixa de tempo de usuários de internet no mundo está no Brasil. E o Brasil é o país onde os usuários de internet usam mais para distração do que propriamente para ganhar, ou levar, ou patrocinar, ou programar alguma coisa útil para a sua vida. Nesses novo padrão de
imaginário e realidade, nós devemos observar que a internet veio como um instrumento que, ao meu ponto de vista, pode ser mais um meio para levar a palavra de Deus e trazer coisas saudáveis à humanidade. Porém, dentro da internet há um lixo, uma pluralidade, uma mistura sem igual que podemos chamar de a Babilônia virtual, aonde encontra-se de tudo, onde os valores e a moral e a decência, a ética, a empatia não é observada ou valorizada. As pessoas são capazes de filmar uma pessoa morrendo, acidentada, e postar aquela filmagem atrás de likes, atrás de visualizações. Queridos irmãos, amados do Senhor, nós temos uma missão neste mundo que é pregar o Evangelho. E nós somos, como disse Jesus, o sal dessa terra e a luz do mundo. Por um outro lado, nós temos também a interferência do poder público, interferindo na família tradicional e nos padrões da sociedade em geral. Ou seja, há uma minoria que trabalha através das leis e da imposição das leis para mudar uma verdade bíblica, que Deus fez homem e mulher e assim os criou. As novas leis aprovadas ou a serem aprovadas no parlamento mexem diretamente com a família. A lei da maioridade, que impede que os menores de 18 anos de serem cobrados pelos delitos cometidos, porque precisam ser protegidos. Olha, um jovem hoje que ele comete um latrocínio, roubo seguido de morte, ele não vai preso, ele é apreendido e ele vai para um projeto socioeducativo. E ali ele sai aos 18 anos com a sua ficha limpa, alva como a neve. Ele não tem problema nenhum. Uma pessoa de maior de 18 anos, ela fica com a ficha na delegacia o resto da sua vida. Mas um jovem, através dessas leis, ele é estimulado a matar uma pessoa por causa de um celular. Ele é estimulado a roubar, matar, destruir família, lares, e a vida dele não vai sofrer consequência, pois lá no socioeducativo ele também será tratado como um príncipe. Eu não acredito na redenção do mundo, da sociedade, através do social, através desse socialismo progressista. Eu não acredito nessas coisas. Eu só acredito na transformação do homem através da palavra de Deus, através dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Eu não acredito de forma alguma que esses métodos de criação de leis para proteger o próprio ser humano da sua maldade vai trazê-lo à redenção ou à transformação. Eu não acredito nessas coisas. Eu só acredito que o homem é capaz de mudar quando ele conhece a verdade. Como diz o ex-presidente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como diz Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como ele mesmo disse, Jesus, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. É hora de nós nos posicionarmos e levarmos o Evangelho da paz a todos os rincões, a todas as pessoas. Outras leis interessantes que foi criada é a lei da palmada, né? Ou seja, você que tem o hábito de corrigir, ou costume de corrigir seus filhos, cuidado, você pode ser preso a qualquer instante. Afinal de contas,
O conselho tutelar está aí para isso, para corrigir pais que querem corrigir os seus filhos. Agora, veja só, existe correção e maltrato, tá? Maltrato não, mas corrigir, sim. Mal corrigir um filho é bíblico, é essencial. Eu mesmo fui uma criança muito levada. Meus professores, quando eu chegava em sala de aula, diziam: ó, o diabinho chegou, porque eu não era gente. E vira e mexe, minha mãe precisava me corrigindo e explicando o porquê daquela correção. Veja só, a lei da palmada, a que impede os filhos de serem corrigidos, disciplinados pelos pais, possivelmente serão rebeldes. A lei do trabalho infantil, que impede os filhos de ganhar gosto pelo trabalho. Olha, queridos irmãos, eu aos 12 anos de idade eu já tinha minha carteira de trabalho assinada. Acredita? Aos 12 anos de idade eu já estava oficialmente trabalhando 8 horas por dia. Minha mãe foi no Ministério do Trabalho naquela época comigo e pediu para o juiz permitir o meu trabalho. Ora, muitas crianças se tornam adultos preguiçosos, insolentes, porque na infância de alguma forma não foram estimulados ao trabalho e ganhar gosto pelo trabalho, por produzir e ser recompensado. E essas leis que são hoje criadas no Congresso, elas vêm a fim de que impeça que o pai ensine à criança o gosto pelo trabalho e que esse pai transfira seu filho para as escolas de tempo integral, para que ali ele seja doutrinado, ensinado a depender do Estado. E dentro dessa dependência, desse ensinamento, se Deus não livrar essa criança de um esquerdista, ela vai se transformar em mais um esquerdista revoltado. Essa é a verdade que estamos vivendo. A interferência do poder público na família. E muitas pessoas acham isso interessante. Eu quero uma vaga na escola de tempo integral, porque eu tenho que deixar meu filho, porque eu tenho que trabalhar. Por que você não pensou antes de fazer essa criança? Por que você antes... mas eu descuidei e veio. Por que você não teve um relacionamento seguro com o seu parceiro, com a sua parceira? Você devia pensar nas consequências, porque essa criança, ela não pediu para vir ao mundo. Agora, você faz uma criança e entrega para o poder público doutrinar e educar esta criança. Isto é errado. Agora você deve criar esta criança e ensinar o caminho que ela deve andar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E contraceptivos tem aí aos montes nos postos de saúde. Tenha cuidado, tenha responsabilidade. Não é justo você, pai, mãe, entregar uma criança de tal forma. De outro lado, temos o aborto sendo cada dia mais debatido e a sociedade já rejeitou o aborto, mas o poder público interfere a fim de que transforme, bate tanto na tecla, a fim de que essa mentira se torne uma realidade. Que mentira? De que o aborto é fundamental, que o aborto é essencial. A vida é fundamental. Viver é essencial. Amém? Vamos dar aqui um pouco todo que eu estou brigando. Vamos lá. Vamos andar. Aleluia. Aleluia. Inversão de valor. Não tem como eu aguentar um negócio desse. Vamos lá. Negação ou substituição de verdades absolutas da palavra de Deus. Olha, negação ou substituição de verdades absolutas da palavra de Deus. Mudar a essência pelo secundário. Quando não seguimos ou infligimos as ordenanças bíblicas.
o resultado é desastroso. Quando o certo passa a ser errado, o positivo passa a ser negativo, o moral passa a ser imoral, o justo passa a ser injusto, o verdadeiro passa a ser falso, ou vice-versa, em todos esses sentidos. Tá? Vamos ver o que diz aqui Isaías capítulo 5, versículo de número 20. Eu vou usar a minha Bíblia King James. Se você não tem uma King James, compre para você estudar. Ela é muito boa. Muito interessante essa Bíblia King James. Vamos ver aqui. Primeiro, Isaías 5. Isaías 5, verso 20. Verso 20. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e a luz trevas, do amargo doce e do doce o fel. Ou seja, daqueles que estão invertindo os valores cristãos. Muitas coisas para a igreja no passado eram pecado e errado e hoje se transformou em coisas banais. Não digo que certa, mas banais. Mas tem algumas coisas, como para nós assembleanos, tem algumas coisas que mudaram para o bem. E eu acho muito bom, principalmente acerca do costume, acerca das mulheres usar calça ou cortar o cabelo. Isso é um costume local da nossa igreja que hoje já não é tão cobrado como era anteriormente. Porém, há muitas coisas que entraram dentro das igrejas que já se tornaram comuns. E isto é prejudicial para a moralidade da igreja. Casamento ou união estável? Ora, se você não confia numa pessoa para casar-se com ela, por que você então quer uma união estável? Estável quer dizer, está por ali, ela não está nem lá e nem cá, nem é casamento e nem é ajuntamento, mas para Deus não há diferença, está errado. Está errado. Se você vai viver com uma pessoa, viva confiando nela. Tá ok? Então vamos voltar aqui à nossa lição. Negação ou substituição de verdades absolutas da palavra de Deus. Ou seja, estão trocando as verdades absolutas por aquilo que é trivial ou necessário para aquele momento. Porém, ai daqueles que usam o mal como sinônimo de bem e chamam o bem de mal. Estão trocando e aceitando todo tipo de coisa dentro das igrejas. Porém, ai de você, líder, quando você for chamado ao acerto de contas. Vamos andando. Problemas que surgem dentro do lar. Normalmente jogamos culpa só na sociedade, mas temos culpa no cartório também. O individualismo, casais andando só separados, casados querendo viver vida de solteiro, viver dormindo em quartos diferentes por qualquer conflito. Alguns vivendo até em tetos diferentes, ou seja, trocando verdades absolutas, ou seja, negando uma verdade de Deus que o casal precisa estar juntos. Teve um conflito, teve uma discussão, tô zangado, vou pro sofá. Não vá, fique do lado de sua esposa. Fique do lado do seu esposo. Mulher, não expulse sua esposa da sua cama por qualquer motivo. Não expulse a sua família, porque ali está a sua família. Você é uma família, ele é uma família. Não coloque a culpa na sociedade. Coloque a culpa em você nos relacionamentos. Amém? Vá e tenha fé. Como eu costumo dizer, para casar é preciso ter fé. Para viver é preciso ter temor de Deus. Vamos lá.
A falta de disciplina é um dos problemas que afetam os lares. Veja o que ele diz. Disciplina se refere à obediência aos preceitos, às regras, respeito a uma autoridade destinada a manter a boa ordem. Hoje estão confundindo autoridade com amizade. E está faltando ensinamentos, faltando normas ou cobrança das normas. Ou seja, aonde não há lei, não há ordem. Dentro do lar, a falta de disciplina traz prejuízo para a família. A família precisa ser disciplinada. Agora, como montar uma família disciplinada se o casal também não for ensinados a ser disciplinados? Como vai ser essa família que não foi ensinada? Como é que ele vai ensinar uma pessoa se ele mesmo não foi ensinado? É preciso que, ao formar uma família, todo o conjunto de parentes que estão de um lado e de outro se reúnam no intuito de ajudar aquela família, mas sem se intrometer nas questões internas do casal. Mas a disciplina ela é fundamental. Um pai disciplinado passará sua disciplina a seus filhos. Disciplina nos estudos, disciplina em tudo que for fazer. Você já viu pessoas que começam muitos projetos e não terminam? Você já viu pessoas que começam uma coisa e não termina? Começa a ler um livro e não termina? Começa a assistir um filme e não termina? Começa a fazer um curso e não termina? Porque não foi ensinado a ser disciplinado. E a disciplina, ela faz parte do caminho do sucesso. Se você quer ter sucesso e quer ver seus filhos terem sucesso na vida, ensine-os a serem disciplinados. Vamos andando. O choque de gerações entre pais e filhos. O momento que estamos vivendo é o seguinte: o que era não é mais. Os filhos chamam os pais de quadrados, obsoletos, arcaicos. Os pais não entendem os filhos. Como diz a canção, você não entende seus pais e seus pais não lhe entendem. Mas nós precisamos nos entender. Nós precisamos nos entender. E cabe tanto um lado como o outro. A responsabilidade maior certamente é do pai, dos pais, porque são os pais e são mais velhos, né? Uma geração tem que entender a respeito da outra. Os filhos não aceitam ou não aceitam o não. Será uma explicação. Ou seja, os filhos de hoje, os jovens, tudo que você tenta passar para eles, eles vão te contestar de alguma forma se eles não foram disciplinados. Eles não sendo disciplinados, eles vão te contestar, querendo uma explicação, geralmente, do porquê. Por quê? Por que tem que ser assim? E essas perguntas, às vezes, aborrecem os pais. Mas os pais não ensinaram lá atrás eles serem disciplinados, em dedicação e em obediência. Como que essa pessoa vai reagir? Um confronto. E o confronto, às vezes, é desnecessário. O confronto é desnecessário no seio familiar. Quando há uma objetividade e há leis claras e precisas dentro do lar. Um filho quer explicação? Dê a explicação. Por que eu tenho que fazer isso? Porque assim, assado. Amém? As coisas, quando são bem conversadas, elas não custam caro. E nós precisamos, nós pais, procurar entender como pensa meu filho nessa nova geração. Eu sou de uma geração dos anos 70, eu nasci nos anos 70. De lá para cá muita coisa mudou e eu não consigo compreender, mas eu até entendo, como por exemplo, usar calça apertada do calcanhar à cintura. Eu não dou conta dessas coisas, mas meus filhos usam. Eu reclamo, mas não adianta. É parte do momento deles. Lá na frente eles vão entender
que é ridículo. Mas eu não devo partir para o confronto. Quando eu partir para o confronto, eu, pai, perco o meu direito. Tá? Vamos andando. Vamos para o tópico 2.3. A má gestão financeira da família. Outro problema. Problemas que surgem dentro do lar. A falta de disciplina, né? A falta de disciplina, choque de gerações e problemas de ordem financeira. Um dos maiores desafios para o casamento são as finanças. Nem sempre o dinheiro sobra ou dá para comprar tudo aquilo que queremos. Isso é uma grande verdade. Nunca se deve gastar mais do que se ganha. Quando não se pode otimizar as entradas financeiras, corta-se a saída. Ou seja, você tem um ganho X e não tem mais de onde vir, corte, como diz uma pessoa, corta na carne. Vai doer, mas corta gastos para que a família se mantenha equilibrada. As finanças dentro de uma casa desequilibrada causam transtornos irreparáveis. Traz luta dentro de uma casa. Vamos ver o que diz Provérbios de 15 e o 16. Provérbios está aqui, 15 e o 16. 15. Aqui. E 16. É melhor possuir poucos bens com temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. É melhor comer um prato de hortaliças onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. Ou seja, ele está mostrando, o sábio Salomão está mostrando a diferença. É melhor você ter esse bocado e ter paz do que você tentar abraçar tudo e ter inquietações. É bem melhor. Não adianta você pensar que abraçando ou querendo tudo, que todos os seus desejos serão realizados, que não serão. Há algumas pessoas que não vão realizar nem 10% do seu desejo durante toda a sua vida. Porém, é melhor você ter uma vida modesta e recatada e equilibrada do que você perder a sua paz. Vamos lá. Consciência do casal diante do desafio. Olha, os desafios de um casal não são poucos. Não são poucos. Antes, a cultura anticristã vinha só da sociedade. Todos os meios de comunicação agora alcançam o seio da igreja com pensamentos liberais favoráveis à liberdade de abolição conservadora. Liberdade total em nome do amor, da graça e da misericórdia. Olha, hoje os meios de comunicação, de todas as formas, eles tentam colocar valores relativos na vida da sociedade, valores relativos na vida da família, valores relativos entre um homem e uma mulher, valores relativos entre pais e filhos. E tudo isso vem para minar e destruir a família tradicional, a família de pai, esposa, mãe e filhos. Essas ideias liberais de quebra de contrato vêm de forma avassaladora, através de filme, através de novelas, através de vídeos, através de comentário de pessoas em podcast, que está uma peste tal de podcast aí no Brasil, e muitos ensinando coisas horríveis para uma família. Porém, nós devemos primar pela palavra de Deus. O divórcio por incompatibilidade de gênios. Gênios, olha só. Quem disse que precisa ter uma compatibilidade total das duas personalidades para que o relacionamento dê certo?
Se todas as incompatibilidades de gênio levassem ao divórcio, não teríamos mais ninguém casado. As diferenças são desafios inevitáveis no casamento. Isso não existe. Como que duas pessoas diferentes se atraem? Está na lei da física. A incompatibilidade de gênero que se propaga hoje é uma grande mentira. É preciso ser diferente para poder gerar. Mais com menos se atrai. Negativo e o positivo se atraem. Os iguais se repelem. O mais com mais, negativo. O mais com menos, positivo. Menos com mais. E por aí vai. Eu me casei com uma pessoa diferente demais de mim. E alguém igual a mim não daria certo. Não daria certo. Tinha que ser alguém diferente de mim. Eu sou um sanguíneo autêntico. Eu sou acelerado, tanto que às vezes esqueço das coisas. Eu tenho uma percepção acesa demais. Já minha esposa é uma colérica. Ela é tranquila, ela é observadora, ela é analítica, ela fala baixo. Eu falo pelos cotovelos, eu falo muito. Ela já é tranquila. E essa diferença de temperamentos foi que gerou nossos filhos. Me atraiu nela, eu fui atraído a ela. Então, e não essa desculpa de que somos de gênios diferentes. Não existe gênio da lâmpada mágica. Existe temperamentos que precisam ser tratados pelo poder da palavra de Deus. Agora, meu temperamento precisa ser diferente do meu cônjuge. Eu não preciso ser igual ao meu cônjuge, senão não vai dar certo. O que eu preciso é, eu colérico, eu sanguíneo, ser também trabalhado pelo Espírito Santo. Ser trabalhado no ensinamento da palavra de Deus. Ser trabalhado, moldado na pessoa do Espírito Santo e produzir frutos dignos. Os frutos do Espírito Santo: paz, amor, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão. Essas coisas, elas são independentes de que temperamento, de que gênio eu sou. Se eu sou um cristão, eu preciso gerar frutos do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. E certamente o que lhe atraiu naquela pessoa foi algo diferente de você. E nós precisamos realmente ser diferente. O mais com mais se repele, mais com menos se atrai, e assim sucessivamente. O que está faltando é muita gente, em especial crente, e para os cultos de ensino da palavra, ouvir e praticar o que lhes são ensinado. Muitos crentes trocam o ensino do seu pastor por uma aula de coaching motivacional. Muitos crentes deixam de ir às igrejas, aprender da palavra de Deus, para ir em reuniões de coaching motivacional para casais. Querido, o que você precisa não é sorrir para ser feliz com a sua esposa, com o seu esposo. O que você precisa é ter temor a Deus e deixar que esse Espírito Santo trabalhe na sua vida e produza frutos dignos de arrependimento. Amém? Vamos andando. 3.1, 3.2. Os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. Ataques da sociedade organizada, ataques dos congressistas com leis esdrúxulas e ataques da justiça. Ataques do inimigo de nossas almas, 1 Pedro 5:8. Vamos ver o que diz Isaías 64. Isaías 64, verso 6. Ele diz: 64, verso 6.
Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornam como trapos de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como as folhas que morrem, e como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Ou seja, é os nossos delitos que nos afastam de Deus. É nossa falta de compromisso com a palavra. Quando nós temos compromisso com a palavra de Deus e com a nossa família, a primeira coisa que nós pensamos quando há eleições é em quem vamos votar. Quem vai nos representar no Congresso Nacional? Quem é que vai legislar as leis do Brasil? Muitos crentes são convertidos, mas seu dedinho na hora de confirmar não é convertido. Muitos crentes pregam a santidade, mas o seu dedinho, na hora de clicar no confirma, não é convertido. Muitos crentes exigem dos outros ética e moralidade, mas na hora de confirmar o seu votinho, você não pensa duas vezes e coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. As coisas estão assim e muitos dizem que não, isso é normal, é o fim do mundo, isso é assim mesmo. Não, as coisas estão assim porque muitos de nós temos permitido que as coisas estejam assim. Queridos irmãos, é preciso avaliarmos a nossa conduta de vida enquanto cidadãos deste mundo, cidadãos dos céus neste mundo. A palavra de Deus diz que somos embaixadores de Cristo nesse mundo, ou seja, nossa terra não é aqui, mas enquanto eu aqui estiver como embaixador, eu e você devemos defender os direitos e as leis do nosso país, na nossa morada eterna. Os interesses de Jesus precisam ser defendidos aqui nessa terra, porque Ele nos comissionou e nos deu esta ordem. Amém? Vamos aqui para o finalmente de nossa aula. Meios para contornar os problemas conjugais. Precisamos tolerar as diferenças, pensar para falar e agir, saber que toda ação gera uma reação. Precisamos andar de acordo, como diz o profeta Amós, como andarão dois juntos, ou como a corda de duas dobras não se quebra facilmente. Precisamos entender que nem todos os nossos sonhos serão realizados. Precisamos compreender que nem tudo será do nosso gosto ou jeito. Precisamos nos conscientizar que nem tudo acontece no tempo, mas no tempo de Deus. Precisamos tratar dos assuntos diários sem atacar a física, a moral e psicologicamente a pessoa amada ou sua família. Queridos irmãos, resumindo de A a letra H, basicamente podemos dizer assim: sejamos convertidos, sejamos realmente desejosos pela palavra de Deus, sejamos realmente comprometidos com a palavra de Deus, que ao casar, você vai casar para fazer uma pessoa feliz, porque você já é feliz. Você não vai casar interessado em ser feliz. A incumbência dessa felicidade é do teu cônjuge. Muitas pessoas passam por problemas e conflitos familiares, porque não dão lugar ao Espírito Santo no seu matrimônio, no seio familiar. E aí vem os ataques de palavras, e palavras ferem e ferem muito. Não devemos agredir fisicamente ninguém dentro do nosso lar. Corrigir é uma coisa, espancar é outra. Psicologicamente não devemos também
agredir uma pessoa, bombardeando de forma psicológica. Não, nós devemos amar a nossa família e o nosso cônjuge em especial. Você deve ser amigo dos seus filhos. Contudo, lembre cada um deles. Você é pai, você é mãe. Amém? Que Deus te abençoe, te dê muita sorte, te dê graça para conduzir a tua família. Deus te dê temor para você se manter casado. Que a palavra divórcio nem entre dentro do seu lar, mas você casou para viver e viver bem com a pessoa amada. Amém? Um grande abraço. Não se esqueça de deixar o like da fé e compartilhar ou quem sabe um comentário. Muito obrigado. Me ajude a levar a palavra de Deus mais longe. Um grande abraço. Tenha uma boa aula domingo em nome de Jesus.